Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. E hoje aqui um especialista do assunto. É o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que tem a tarefa de organizar o comando político do governo e essa relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. E durante o processo aí da greve dos caminhoneiros, uma greve que parou o país, provocou estragos, é tão evidente que a produção industrial caiu exatamente em virtude da greve, e agora aparecem os resultados. Por isso, o que a gente sabe sobre essa greve, pelo menos a minha avaliação, é de que houve um momento em que o governo incentivou a venda de caminhões, financiou juros baratos, muita gente comprou caminhão e tal, e aí, como caíram os fretes, né, estão em menor número, tem caminhão de mais para frete de menos. O senhor disse aqui que não pode deixar aviltar, né, o trabalho do caminhoneiro. Quer dizer, mas não é a equação que não fecha, não? Olha, a questão da venda de caminhão, claro que a grande questão, no sentido do valor do frete, é o fato que existe hoje uma oferta de caminhões superior àquela que a demanda. Tem mais caminhão do que frete. Exatamente. Então, para regular isso, tem que haver crescimento econômico. Quer dizer, a solução para ter mercadoria. É crescimento econômico. Agora, algumas coisas foram... Maron, você critica o fato de terem vendido caminhões? Não, eu só critico o fato de não ter sido obrigada ter sido tornada obrigatória a renovação da frota. E renovação da frota é quando você cria uma escala. É que eu vejo, não, o cidadão tem um caminhão de 25 anos. Está na hora já de encostar. Você sabe de uma coisa interessante? 5% dos veículos que circulam no país são caminhões. 5%. É muito, né? Não, é razoável, mas é não. Agora, ministro... Se envolve em 25% dos acidentes nas estradas. É alto. Se envolve em 25% dos acidentes nas estradas. 5% dos veículos. Em 25%. Não, essa semana no Paraná não teve um racha de caminhões? O que tem? Bateu Nós temos carro, caminhões que já, pela idade, têm problemas de segurança. Nós temos, obviamente, uma carga ainda não equacionada do motorista do caminhão, uma carga horária, e que leva a isso. Mas o que era? 25 anos. Esse caminhão está na hora de encostar. Está na hora de encostar. Quando encosta, ele vai comprar o caminhão 0 km? Não, muitas vezes ele pode comprar um caminhão com 15 anos de uso. Você entendeu? Ele compra um caminhão de 15 anos de uso. Esse que vendeu o caminhão com 15 anos de uso, pode comprar um caminhão com 5 anos de uso. E a transportadora comprar um caminhão novo. Mas tem que haver, para que haja um grande programa de incentivo de venda de caminhões, é necessário que haja o descarte. É necessário que, a partir de uma certa idade, aquele que quiser trocar o caminhão, não se contrate alguém para... Se torne um empresário, contrate alguém para dirigir aquele caminhão velho. Ele tem que aquele caminhão virar sucata. Agora, ministro, isso não tem aconteceu, e esse é um problema. Agora, ministro, nessa negociação, tira-se uma parte do PIS/COFINS, que tinha um desconto no PIS/COFINS de refrigerantes, por exemplo, da indústria de refrigerantes lá no polo de Manaus, onde eles produzem os insumos, e passa-se para poder compensar o desconto no PIS/COFINS do diesel. Mas agora já tem um projeto de decreto legislativo no Senado, que foi aprovado no Senado, na CAI, para tentar reverter, para manter o desconto da turma dos refrigerantes. Se o governo ficar nesse balance, aí vai ser difícil, né? Conseguir atender tudo. São 780 milhões. Claro. Isso aí hoje é tudo justo. Onde tu mexe, alguém toma um cotovelaço. Tá? Você sabe como é que é essa questão lá do refrigerante? Você já viu como é que é? Sabe o que o governo fez? Baixou a alíquota de imposto dos refrigerantes. Sim, mas esse desconto do PIS/COFINS está tirando, e é o que eles querem. Não é isso. É que nisso aí existe uma situação que é até difícil da gente entender. Você dava um desconto elevado, tinha uma carga tributária elevada, que não era paga, que era isenta. A carga tributária era isenta.
Mas além de você não pagar, você se creditava de um valor que você não pagava. É. E esse crédito era utilizado daí em outros produtos produzidos por esse fabricante. Então, veja bem, você não pagava e ainda recebia um dinheiro que você podia Mas... colocar como incentivo do outro lado. Pois é, mas claro a indústria parece que se acostumou mas com que se essa acostumou, mas moleza aí. mas E é eles que não querem que mais. a viúva coitadinha, está E como é que o governo vai fazer? A viúva está começando a ter dificuldade de sustentar todas essas situações. Pois é, mas como é Você que já o viu governo alguém vai fazer em reclamar de relação... diminuição de carga de impostos? É a Não. primeira vez que eu estou vendo. É a Não, primeira mas vez que eu estou vendo. acontece que as Eu não pessoas- consegui entender, mas vem cá, como é que pode? Não, é que eles tinham alto, mas eles não pagavam. Mas não pagavam, mas se acreditavam com o que eles não pagavam para... Todos os analistas falam que é necessário fazer um ajuste fiscal rigoroso no próximo ano. O governo, essa semana... E com esse dinheiro que eles recebiam de crédito, pelo que não pagaram, eles se tornavam mais competitivos quer dizer, é uma situação, competitivos para concorrer com outros que produzem fora da Zona Franca de Manaus e que tem que pagar os impostos como você paga, como eu pago, como ele paga. Então, são situações que nós temos que começar a nos acostumar porque todo mundo xinga a viúva, mas corre atrás da viúva. Ministro, mas e o ajuste fiscal? Xinga, todo mundo xinga o Estado, mas está todo mundo ali querendo ver o que consegue, que lasquinha consegue tirar desse processo. Mas e o ajuste fiscal? Bom, Como é que faz qual é nessa o único situação? governo desse país, da história da República Brasileira, que colocou na Constituição um limite para o crescimento dos seus próprios gastos? Qual foi? O governo Michel Temer. Criou Nunca teto. um outro... Hã? Criou teto. Criou um teto. Teto, O único 25%. presidente da história da República que teve a coragem de dizer, não, eu tenho que ter, os governantes têm que ter um limite para os seus gastos. O que faria o presidente? Normalmente, se alguém está... A partir do próximo. Assim que faria? Não é essa? A partir... Não, o presidente Temer, começando comigo. O presidente Temer colocou um limite para os seus próprios gastos. Avançamos em muitas coisas. Não avançamos numa reforma que vamos ter que fazer, que é a reforma da máquina pública. Nós vamos ter que fazer. O Estado brasileiro, ele não tem mais condições, não é possível que o Estado pese tanto no bolso, na vida do cidadão brasileiro. Mas para isso nós temos que ter coragem de fazer a reforma da Previdência. Zé Maria está cheio de pergunta ali. Temos que fazer, Zé Maria, a reforma da Previdência. Nós temos que estabelecer um teto para o ingresso no serviço público. Sabia dessa? Nós temos que estabelecer um teto. Por que no Exército você entra como tenente, ganhando lá 8, 9 mil por mês, e quando sai como general, ganha, eu acho que 20 mil reais por mês. Agora, tem carreira que tu já entra como marechal. Você faz o concurso, no outro dia, já está ganhando 22, 23, 24 mil reais. Tem que haver um teto para o ingresso no serviço público. Ministro. Todo mundo tem que começar como tenente e lutar para chegar a general. E até para que não chegue ao ponto de um general, depois de 35 anos de serviço, e você sabe que para chegar a general, o cidadão tem que cursos, pula de paraquedas, corre, faz marcha, vai para o Pantanal, vai para a Amazônia, vai... E daí, quando ele sai, o rendimento dele é menor do que um menino, porque daqueles que muitas vezes ficava ali na frente do professor, nem namorava, e passou num concurso e daí já sai ganhando mais do que ganha um general no final de uma carreira. Isso tem que mudar. Quer dizer, o corporativismo, ele está sequestrando o Brasil. O Brasil é hoje um país sequestrado pelo corporativismo. E nós, governos, temos que ter disposição também para enfrentar isso. Olha, sabe o que era a melhor coisa que podia acontecer para o Brasil hoje? Um novo governo Michel Temer, um governo de Michel Temer com mais 4 anos, para que nós pudéssemos enfrentar também situações como essa. Reforma tributária, o Brasil precisa fazer, reforma da máquina pública, reforma da Previdência, radicalização das privatizações. Isto, quem poderia fazer era o presidente Michel Temer, que infelizmente não é candidato. Por isso que nós temos um candidato do governo, esse candidato se chama Henrique Meirelles, e nós estamos trabalhando para que ele seja o vencedor das próximas eleições para o bem do Brasil. Pois é, olha, eu acho que o ministro está corretíssimo.
as corporações realmente sequestraram o Brasil. Isso que ele está falando é uma realidade numa ilha da fantasia chamada Brasília, em alguns pontos, em que um policial ganha R$33 mil, policial da Câmara e policial do Senado, né? R$33 mil. E não correm atrás de bandido e não andam em viatura. E outros se aposentam até com R$60 mil, somando, evidentemente, o salário integral que eles vão para a aposentadoria e também os penduricalhos. Mas existem algumas perguntas aqui, ministro. Por exemplo... Deixa eu te dizer, eu respeito muito o policial, aquele policial que vai atrás do bandido. Penso que deve existir para eles uma idade diferenciada de aposentadoria. E tem. Mas sou contra, tanto é que nós na reforma colocamos isso, mas eu sou contra aposentadorias com 47, 48 anos, recebendo R$30 mil por mês. O Brasil, se um dia teve condições de sustentar isso, hoje não tem mais. Infelizmente, a população brasileira não entendeu isso, não entendeu o que nós queríamos fazer com aquela reforma. Nós queríamos viabilizar um Brasil melhor para todos os brasileiros. Pois é, aqui são várias perguntas, eu queria agradecer a participação de todos. Deve ser bastante. Alguns, tem um dizendo aqui que o seu candidato está com 1%, Henrique Meirelles, o outro querendo saber da relação do governo com o GEDEL, e de Corumbá, o Luiz Fernando agradecendo o senhor, dizendo que o senhor é muito bom ministro e que tem, com muita competência, feito o seu trabalho. E tem uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse aqui. Boa noite, gostaria de saber do ministro se o nosso presidente não gastou todas as suas fichas para evitar as investigações, deve estar se referindo à votação na Câmara, as né? denúncias, E né? não consegue aprovar nada na Câmara dos Deputados. É o Marcos Fernando de Maceió. A base está assim, ministro, lá no Congresso? Veja bem, nós, com essas denúncias, com essa conspiração asquerosa, e veja bem essa conspiração, né? Orientam. Foi orientado o Joesley. Será que alguém é capaz de acreditar que o Marcelo Miller estava ali? Não orientou o Joesley? A coerência do Miller orientando outros indica que sim. Certo. Foram três gravações. Orientou o Joesley a gravar, porque levou o recado ao Joesley de que a sua delação premiada só seria aceita nos termos que ele deseja, e para isso se dispunha a pagar muito bem. Se dispôs a pagar muito bem, honorários elevadíssimos, tá? Para que isso fosse obtido. Esse Joesley ficou 1 hora gravando o presidente com um único objetivo, de comprometer o presidente. Ele não foi lá para rir, foi lá para tomar um vinho, foi lá para comprometer o presidente. Ficou 1 hora conversando. Não conseguiu tirar nada de realmente comprometedor do presidente. Ora, por que ele não disse, o presidente, eu estou pagando tantos mil reais para o Eduardo Cunha, como ele disse, né? O senhor concorda com isso? Por que ele não perguntou isso para o presidente? Não, ele ficou, tô bem com o Eduardo, né? Estou bem com o Eduardo. Aí o presidente disse, pode, mantenha isso. Se alguém vier me dizer, olha, eu estou bem com o Eduardo, eu vou dizer, mantenha isso. Eu vou dizer, não, você não deve, você deve falar e vai lá e torce o pescoço do cara. O senhor já foi visitar o Eduardo Cunha de novo? Fui visitar uma vez. Não fui de novo, mas fui aquela vez. Mas não como ministro, né? Foi antes. Como ministro não fui. Mas deixa eu terminar isso aqui, depois eu... Termina. Aí, rapaz, o cara fica 1 hora tentando constranger o presidente, tentando ver alguma coisa que realmente pudesse servir de prova com o presidente, e fez uma gravação imprestável. Aquela gravação não serviu para nada. E baseado nisso, né, mesmo tendo fracassado a conspiração, tendo fracassado a gravação, insistiram numa denúncia irresponsável, ilegal, que realmente nos atrapalhou. Se eu disser que não atrapalhou, eu vou estar mentindo. Agora, você notaram, ministro... sabe por que eu não tenho medo da entrevista para a imprensa? Você notou que eu não tenho medo? Não. Teve alguma vez de Marum? Tem gente que foge. Jamais. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu falo a verdade. Eu não preciso decorar o que eu venho falar aqui. Eu não preciso decorar o que eu venho falar. Eu não preciso pensar o que eu venho falar. Eu saí agora, levantei da minha mesa, vamos lá dentro. Porque eu venho aqui, eu falo a verdade. Quem fala a verdade não precisa ficar rememorando o que deve. E eu devo ser uma das pessoas que mais concedi entrevistas na área política nos últimos tempos. E não tenho uma contradição. Por quê? Porque eu falo a verdade. Esse pessoal não fala a verdade. E por isso é que ficam fazendo essas armações que realmente... Sobre a relação entre a gravação do presidente Michel Temer e a gravação do Sérgio Machado, ex-diretor da Transpetro, e o filho do Severo? Parece que foi tudo pelo mesmo procurador, né?
tudo orientado, o É aí que eu vejo a era esse coincidência. Marcelo Miller. Eu acho que é essa a orientação. Quer dizer, orientou um, orientou outro, não, mas aqui eu não orientei. E aí todo mundo, não, realmente. Vamos parar de ser panaca também, né? Vamos parar certo? É óbvio que ali houve uma orientação, é óbvio que aquele Joesley foi lá orientado para gravar o presidente, que se não levasse algo contra o presidente, não seria aceita a sua delação e ele não poderia embarcar o barquinho dele lá, embarcar o iate dele e mandar para Nova York, para não sei para onde que mandou, né? E nem o seu Janot se sentiria confortável de conceder a ele aquele perdão eterno que permitiu que ele e toda aquela trupe, aquela quadrilha da JBS, montasse num avião e saísse... Demorou Ministro, pouco, né? Demorou pouco. O senhor teme aí uma terceira denúncia? O senhor uma vez falou que tinha muita preocupação com isso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho avaliado. Aí você vai dizer, não, mas a procuradora Raquel tem tomado decisões. Eu até discordo de algumas das decisões da procuradora. Ela tem concedido pedido eu discordo a Polícia Federal tem pedido eu penso que ela tem tomado decisões até que, à luz do direito e à luz da Constituição, são equivocadas. Mas eu tenho que dizer que eu tenho um respeito pela procuradora. A procuradora não é uma inconsequente. E nenhum poder tem o direito de ser inconsequente. Ninguém tem o direito de ser inconsequente num processo como esse. Quem tem responsabilidade não pode ter o direito, se achar no direito de ser inconsequente. Então eu tenho a mais absoluta convicção de que não vai haver terceira denúncia, porque no rumo que andam essas investigações, elas são completas, uma terceira denúncia seria completamente inconstitucional. Ora, começam a investigar um decreto dos portos, aonde diziam que a Rodrimar teria pago propina em função do decreto dos portos. Essa é a essência. Aí vai no decreto dos portos, ninguém conseguiu até hoje mostrar um item do decreto dos portos que beneficiasse a Rodrimar. Não conseguiram. Olha, não, isso aqui beneficiou. Foram ver, não, a Rodrimar não é beneficiada. Mas eles falam também do Grupo Libra, aí, que Torre Alves já foi inclusive preso. Aí começaram a correr atrás. Aí começaram a tentar achar pelo em ovo. Aí estão investigando uma reforma, uma pintura melhorada que foi feita na casa da filha do presidente Temer, há não sei quantos anos atrás, quando todos sabem, está no artigo 84, se não me engano, 82, parágrafo 4º da nossa Constituição, que o presidente não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao mandato. Até se me dissesse que durante o seu mandato, o seu procurador Janot, como hoje o Conselho do Ministério Público, pelo menos você me mostrou ali, definiu que naquele momento o seu procurador Janot não pudesse ser investigado por atos do seu... Eu até poderia discordar, mas depois que deixou de ser, ele pode sim ser investigado. Como o presidente Temer, depois que deixar de ser presidente, ele pode ser investigado. Mas agora, querer denunciar o presidente por fatos pretéritos, lá de 20 anos atrás, até já prescritos, é uma irresponsabilidade absoluta, é uma desconsideração com a Constituição, que eu tenho a mais absoluta certeza que não vai, essa desconsideração não vai ser uma atitude a ser tomada pela procuradora Raquel Dodge, por quem, mesmo discordando de algumas decisões, eu tenho profundo respeito. Ministro, nós vamos para mais um intervalo. Você ainda pode participar do nosso programa mandando suas perguntas para o WhatsApp 17 99647 3337, que está ali na mão do Zé Maria Trindade. E também tem o nosso Twitter, @DeniRotenburg ou @JoséMTrindade. Voltamos em 2 minutos com esse bate-papo aqui com o ministro Marum.